Então, para que a gente atinja o nosso objetivo, eu vou começar falando sobre metas. Uma coisa bem interessante que vocês vão utilizar nesses projetos que vocês irão desenvolver. As metas, devem ser muito bem claras e objetivas. E vou falar de uma coisa que realmente pode ajudar você a desenvolver um projeto. É um sistema muito simples e prático chamado Metas Smarts. Ou seja, o modelo utilizado para que você atinja suas metas Smart vem de uma palavra, claro, do inglês, o Smart, porém ela tem alguma tradução um pouquinho diferente. Por exemplo, o S do Smart significa específica, tá? Então, quando nós especificamos o nosso objetivo, quem nós vamos atingir, isso fica muito mais fácil. Por exemplo, eu quero ser um jogador de futebol e para que eu tenha uma meta específica, eu falo qual a posição. Posso ser um zagueiro, posso ser um goleiro. Eu quero ser uma atriz, mas de quê? De cinema, de teatro. Então isso é específico. É especificar o segmento que eu quero atingir. Dentro do teu projeto, você vai ter que pensar em como deixar essas coisas muito claras. Então vou dar uma luz para vocês. Pensa aí, você está de repente desenvolvendo algo que é para um público de classe média alta, onde você vai atingir somente mulheres, ou seja, você está especificando qual é o teu projeto, entendeu? Então, para quem você vai atingir? É só masculino? É só feminino? Ou público misto? Eu tenho que focar e especificar. Porém, na questão do Smart, nós temos também a questão de mensurar. Ou seja, dizem aí, um dito popular, porém muito voltado na área de administração, que aquilo que não se mensura não consegue se avaliar. Ou seja, se eu não sei quanto tempo, quanto eu vou gastar, quantas pessoas eu vou precisar no meu projeto, não tem como eu fazer aquilo. Para que eu desenvolva um projeto bacana, eu preciso mensurar todas as questões, certo? Outra coisa bem importante que nós vamos passar aí para a próxima etapa no Smart é simplesmente a questão da letra A. Ou seja, não adianta você ter uma meta que é específica, que você consegue medir, mas que você não consegue atingir. Então, por exemplo, não tem como eu querer ser uma atriz hollywoodiana ou um jogador de futebol se eu não consigo atingir aquele objetivo, ou seja, se eu nem tenho habilidade para aquilo. Mas voltando para o projeto, aquilo que você definiu como objetivo tem que até o final aí do nosso módulo você conseguir desenvolver. E muitas vezes isso deixa o projeto engrenhado. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem, às vezes, atingir o objetivo. Claro que nesse projeto aqui, entre questões de marketing relacionados ainda com a área comercial, nós sempre vamos trabalhar com metas atingíveis. De repente, uma equipe de vendas, ela nunca vai se motivar se ela achar impossível que aquilo que ela se propõe a fazer, ela não consiga atingir. Nós temos uma válvula de escape do nosso cérebro que nos dá um sinal vermelho, um sinal de alerta, quando nós pensamos que é impossível realizar qualquer coisa. Então, você deve estar pensando assim, será que eu vou conseguir realizar um projeto? Será que com essas aulas online, com esse contexto da pandemia, com todas as situações que eu tenho vivido, eu vou concluir meu curso? E automaticamente você pensa assim, eu acho que sim.
Se existem pessoas que fazem cursos à distância, eu consigo atingir esse objetivo. Então, o teu objetivo, o teu projeto, a tua meta tem que estar clara. Para quê? Para que as pessoas que estão envolvidas nele entendam que é fácil ou não, mas que é atingível. Então, toda vez que eu coloco a questão de meta, eu tenho que pensar que eu sou capaz. Nem sempre só o âmbito motivacional vai nos deixar a par daquilo que é capaz. Mas quando a gente começa a verificar o cenário, entender todas as situações e todas as circunstâncias, o que acontece? A gente deixa aquilo ali muito mais claro, fica mais fácil, dá mais gás se você souber que você vai atingir aí o seu objetivo, ok? Na letra R, a gente sempre vai pensar na questão da relevância, ou seja, o projeto ele tem que fazer sentido tanto para aqueles que estão envolvidos quanto as pessoas que vão participar e que vão usufruir dos benefícios que o projeto traz. Ou seja, se você não conseguir visualizar a relevância de um projeto, se for, por exemplo, eu vou fazer um projeto aí relacionado à questão comercial para eu vender, de repente, um terreno na Lua. Por enquanto, pode ser que nesse exato momento aqui que nós estamos, ainda não seja tão relevante esse projeto. Mas quem sabe daqui para frente? Quem sabe daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, as pessoas não vão utilizar desse argumento para vender aí um terreno na Lua. Mas, quando a gente fala em projeto, a gente não pode viajar na Helmas Airlines, né? A gente não pode viajar na maionese. Por quê? Porque tem que ter uma relevância. E o principal para fechar o Smart é a letra T, ou seja, ela tem que ser temporal. Eu tenho que saber do início, do meio e do fim. Ou seja, se eu conseguir desenvolver ali, atingir, entender que é relevante, mensurar em um período, aquilo sim se torna uma meta clara e objetiva. Então agora eu vou dar outra atividade para que você faça, que é colocar no teu projeto aí, além do objetivo, as questões da meta SMART. Eu vou deixar também aí na atividade, vou anexar ali para que você coloque ali as questões SMART e vou colocar certinho para que você preencha bonitinho. Vamos encarar esse desafio? Você topa? Você está aqui realmente porque você é guerreiro. Se você está assistindo a aula até agora, se você está aí dedicado, é porque você vai fazer a diferença no mundo. Então não se esqueça, mude mesmo, mas comece por aqui e comece por uma necessidade que faça sentido, tanto para você quanto para as pessoas que vão usufruir do teu projeto na área comercial. Mais para frente, eu vou colocar a terceira parte da aula que diz muito da área comercial e como na prática a gente pensa e atingir todos os nossos objetivos e colocar as metas para de repente uma equipe de vendas atingir aí os seus resultados e a empresa se tornar muito bem sucedida. Lembre-se, você está fazendo esse curso, você está estudando e você pode realmente ser um ponto de inflexão na vida de muita gente. Não desista, eu acredito em você e estou muito feliz de estar aqui, tá?